Isaías 43, como nós estamos vendo aí, 14 a 21. Isaías, capítulo de número 43. Irmãos, veja, antes de nós começarmos a leitura deste trecho, né, de 14 a 21, eu vou só lembrar uma coisa que é importante do texto que nós vimos na quinta-feira passada, ainda no início do capítulo 43. Irmãos, Deus prometeu salvar Israel, né, salvar o povo dele. Quando fala salvar Israel, meu irmão, sempre entendam aqui que Deus tem um Israel verdadeiro, certo? Ainda que Deus tenha feito benefícios ao Israel como nação, como povo, Deus tem um compromisso final com os que são verdadeiramente israelitas. E nós sabemos quem são os verdadeiramente israelitas. É o que Paulo diz na sua carta, né? Ele diz, os verdadeiros israelitas não são os que são circuncidados na carne, mas aqueles que são circuncidados aonde? No coração, os que têm um coração circunciso. Aqueles que verdadeiramente temem a Deus e obedecem. Esse é o verdadeiro Israel. Então, o Israel como nação era um símbolo que Deus usou para aquilo que seria o verdadeiro Israel, que é a igreja de Cristo, é o corpo de Cristo, aqueles que são chamados em Cristo para crerem nele. É com esses que Deus tem um compromisso último, um compromisso de salvação plena, tá? Deus, ele salva Israel, então a gente pode entender que Deus salva a igreja, salva o povo dele, é um compromisso, uma aliança. E o texto que vamos ver hoje vai falar sobre essa redenção. Aliás, antes de lermos aqui, lembra que o tema maior dessa perícope, desse trecho maior que nós estamos vendo, que começou no capítulo 42 e vai até o 44, nós estamos no meio, nós estamos no capítulo 43, José, meu querido, esse tema, essa sessão trata desse tema que é a redenção de Israel. Então, nós vimos que Deus é que salva no início do capítulo 43. Hoje nós vamos ver que Deus faz isso por quem Ele é. Ou seja, Ele salva pelo que Ele é. Ele é Salvador, Ele é Criador, Ele é todo-poderoso, Ele é o Santo, Ele é o Deus da aliança. Então, Deus não nos salva por quem nós somos. Esse aqui é o ponto. Deus não nos salva pelo que nós somos, porque nós somos pecadores, nós não merecemos salvação. Então Deus não nos salva pelo nosso mérito, mas Deus salva por quem Ele é. O caráter dele. Ok? Esse é um ponto que Isaías vai falar sobre redenção, a redenção de Deus Israel. Israel não merecia ser salvo. Assim como nós não merecemos. Israel merecia morrer no cativeiro. Por que Deus está salvando Israel então? Se eles mereciam morrer no cativeiro babilônico? Porque Deus é fiel a Ele mesmo. Ele prometeu salvar. E não importa o que o povo faça, Ele vai salvá-los. E vai mais ainda, vai transformá-los em um povo que o busca verdadeiramente. E você vê isso na igreja verdadeira de Cristo. Um povo que foi salvo e transformado em verdadeiros crentes. E isso tudo Deus faz por quem Ele é. Deu para entender? Deu para entender? Que Deus nos salva porque Ele prometeu isso. Ele prometeu a Ele mesmo fazer isso. Lembra que Davi diz? Ele me guia pela vereda da justiça por amor. Lá não diz que é de mim, Davi não diz que é por Ele, mas por amor do seu nome. Ele colocou o nome dele nisso, Ele fará. Então a gente vai ver esse aspecto, tá? Que Deus faz o que faz em prol do povo dele, porque Ele é um Deus que tem esse caráter, um Deus salvador, um Deus fiel à aliança. É isso que vai falar hoje Isaías, tá bom? Então veja aí, 43, de 14 a 21, olha aí. Assim diz o Senhor, o que vos redime, o Santo de Israel. Por amor de vós, enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos os de lá farei embarcar como fugitivos, isto é, os caldeus, nos navios com os quais se vangloriavam. Eu sou o Senhor, o vosso santo,
o Criador de Israel, o vosso rei. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar, e nas águas impetuosas uma vereda. O que faz sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como uma torcida. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes. Porque porei águas no deserto e rios no ermo para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Então nós já oramos no início, pedindo a Deus que nos fale e nos ensine através do estudo bíblico, da sua palavra. Nós passamos então a este trecho, ao estudo desse trecho, Isaías 43, de 14 a 21. Bom, novamente, né? O tema principal dessa perícope grande, de 41 a 44, de 42 a 44, é a redenção de Israel. Promovida por quem? Por Deus. Você viu aí no texto que nós lemos? Eu sou o Senhor. Eu sou o Santo. Eu é que faço isso. Eu criei esse povo para o meu louvor. Então quem que redime Israel? É Deus. Viu? Eu faço isso. Eu crio. Eu farei rios no ermo. Darei água no deserto. Eu. Por quê? Porque Deus é quem redime. Deus é quem salva. Ok? Então ele é a redenção de Israel. Vamos lá. Deus prometeu salvar o seu povo, assim como resgatou os hebreus do Egito. Da mesma forma que Deus resgatou os hebreus do Egito, ele vai resgatar os judeus da Babilônia, porque ele é um Deus que salva. Nós vamos ver aqui no texto que Deus, ele não está preso apenas em atos passados. Deus tem poder de fazer coisas novas. Deus é o mesmo, ele não muda. Lembra que a Bíblia diz? Porque eu, o Senhor, não mudo. Então, irmãos, Deus não é um Deus para ser admirado, crido só no passado. Deus lá na Bíblia fazia... Não, o Senhor é o mesmo. E assim como ele salvou os leitores e os ouvintes de Isaías, assim como ele salvou o povo no Egito, Deus fará uma coisa nova. E na visão dos ouvintes de Isaías, tem a ver com o cativeiro babilônico. Deus vai salvá-los de lá também. Porque Deus continua sendo quem é, todo-poderoso, Deus Salvador. O Deus do passado e o Deus do presente e do futuro. Ok? Então, o tema do Êxodo aqui continua. Fornecendo o padrão dos atos futuros do Senhor. Então, o texto nós vamos ver que ele vai relembrar o que Deus fez no Êxodo, lembra Êxodo, o livro do Êxodo, quando Deus tirou o povo do Egito, com milagres e tudo mais. O texto aqui que temos diante de nós, que lemos, vai relembrar isso, mas não para a gente ficar preso no passado, mas como nos lembrando que este é o padrão de Deus e nós podemos esperar isso no futuro. E nós aguardamos isso mesmo. Pense só. Israel foi liberto, os hebreus foram libertos do cativeiro egípcio. Os judeus foram libertos do cativeiro babilônico. E nós seremos libertos no dia de Cristo, do seu retorno, do cativeiro deste mundo. Então nós esperamos um êxodo também. Paulo não vai dizer que o nosso lar não é este, que nós somos peregrinos, que a nossa pátria não é essa. Então nós temos, irmãos, biblicamente, se nós cremos em Deus, o Deus da Bíblia, nós temos que viver não só olhando no passado o que Deus fez na Bíblia, nos livros registrados, da sua glória ali registrada, mas naquilo que ele prometeu em fazer no futuro. Porque este é o padrão dele, ele livra o povo dele, ele salva o povo dele. E fará isso perfeita e finalmente na vinda, no retorno de Jesus Cristo. A Babilônia é citada aqui pela primeira vez, nessa segunda parte do livro, né, que nós já estudamos, que a segunda parte começa no capítulo 40 de Isaías. A Babilônia, então, é citada nominalmente pela primeira vez. E a sua destruição é prometida. Versículo 14 diz aí.
Mas uma vez que a destruição de um conquistador é geralmente um advento para o próximo, é explicado que a queda da Babilônia é um evento que levará ao êxodo, à semelhança do Egito, e que a jornada para a terra natal será assegurada pela provisão divina. Você se lembra da história bíblica, e é verdade, biblicamente, isso, que quando um inimigo de Deus se levantava e Deus dava graça ao povo de Israel e aquele inimigo era destruído, logo se levantava outro inimigo. Nós vemos muito isso em Juízes. Juízes se levanta um povo de Canaã contra Israel, Deus levanta um juiz, julga aqueles inimigos, destrói, aí levanta outro, certo? Deus julgou o Egito, mas agora levanta-se a Babilônia. E aí quando Deus promete aqui no texto que nós lemos, destruir a Babilônia, os judeus ficam assim, mas vai se levantar outro. Aí Deus está dizendo, Isaías diz assim, quando Deus fizer essa obra maravilhosa, não se levantará mais inimigo nenhum. E é claro que Isaías não está falando só daquele contexto imediato, quando o êxodo aconteceria pelas mãos de Ciro, tirando os judeus da Babilônia. Porque depois da opressão babilônica, quando os judeus retornam para a terra dele, existem outros opressores. Outros opressores se levantam. Alguém pode dar um exemplo de algum opressor? Pérsia, muito bem. Quem mais? Império Romano. Império Romano, na época de Jesus, quando a gente vai chegar no Evangelho, o Império Romano está ali oprimindo os judeus. É claro que Isaías, lembra que o profeta, ele vê coisas que Deus vai cumprir, é o já e ainda não. Coisas que Deus vai cumprir e coisas que Deus cumprirá, e ele vê misturado. É claro que o profeta está falando daquele dia final também, não só da libertação através de Ciro, do jugo da Babilônia. Mas quando o profeta diz que o inimigo, o opressor, não mais se levantará e será extinto, de que ele está falando? Do retorno de Cristo. É lá que Satanás será enviado ao inferno para ser punido por Deus, onde os ímpios serão ali juntamente enviados ao sofrimento eterno, e haverá paz em toda a terra, e jamais haverá pecado novamente. Jamais haverá oposição ao reino de Deus. E aí vai cumprir o que Isaías diz, e a terra se encherá do conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar. Ou seja, não haverá nenhum lugar na terra onde o conhecimento de Deus não habite. Então Isaías está apontando para esse dia, do qual tanto o livramento no Egito, quanto esse livramento que viria, no caso ali do texto, dos judeus da Babilônia através de Ciro, são padrões, são exemplos do que Deus fará na plenitude no retorno de Cristo. E, obviamente, e também na sua vinda, que foi uma amostra disso, começando quando Deus em Cristo liberta cativos da mão de Satanás, expulsa demônios, liberta os homens de enfermidades. Ele está dando uma amostra do que virá no seu reino. A primeira vinda de Cristo é uma amostra do que virá no reino dele. Quando Jesus está curando um cego, ele está dizendo assim, no meu reino não haverá cegos. Quando ele ressuscita Lázaro dos mortos, ele diz assim, no meu reino não há morte. E é esse reino que nós aguardamos em sua plenitude. Ok? Vamos lá? O trecho 43, 14, 21 que a gente leu, fala da soberania e poder divinos. Em dois aspectos. O poder de Deus é o causador da destruição do status quo, da ordem social, financeira e política. Daí a Babilônia vai entrar em colapso e os caldeus vão fugir nos seus barcos para longe. Então Deus vai colapsar o status quo, ou seja, o estado atual das coisas. Tá? E fala também do poder dele sobre a ordem natural, que aí diz, nos ermos haverão rios, no deserto haverá água. Então, olha só, Deus é soberano em todas as esferas daquilo que é criado. Deus é soberano sobre a política, porque ele colapsa as nações. As nações estão lá achando que vão governar para sempre, e Deus vai lá e as arrebata no seu poder. E a própria natureza está debaixo do governo de Deus, porque ele é aquele criador que intervém quando e como quer. Daí a salvação do Egito, né? Que ele abriu um caminho para o povo dele no meio do Mar Vermelho. E como é que Deus pode fazer isso? Ora, porque ele é o Criador. Então
De vez em quando a gente encontra alguém que diz crer em Deus, e aí quando encontra esses textos na Bíblia, ele diz, não, isso aqui, olha, eu creio em Deus, eu até creio na Bíblia, mas isso aqui é demais. Achar que o mar abriu mesmo, um milagre, o que acontecia aqui era um período de estiagem, que o mar baixou, e aí é um fenômeno natural, e aí eles deram para atravessar lá. Irmãos, Deus é o Deus criador. E Ele intervém na criação dele como Ele quer. Porque se eu duvido de que Deus, e somente Ele, pode intervir como Ele intervém na criação, e Jesus pode andar por sobre as águas, e não foi um delírio dos apóstolos, é porque eu creio nessas coisas, porque Deus é criador. Ele faz. Eu não creio que se chegar alguém aqui e falar assim, anteontem eu andei sobre as águas, na Baía da Guanabara. Eu não vou crer, eu vou falar, esse cara tá maluco. Agora, Deus, na palavra dele, o Criador, e Jesus fez isso porque ele é Deus. Então, isso aqui é importante lembrar-se disso. Senhor é Senhor sobre todas as esferas. Vamos lá. O nosso texto está dividido em duas partes. Primeiro, ele trata sobre a redenção da Babilônia, ou seja, o povo de Deus tirado da Babilônia. Um novo êxodo, a exemplo do Egito. Deus está fazendo uma promessa aqui, ok? Que vai libertar o povo dele e vai destruir a Babilônia. Ele faz isso porque ele é o santo redentor. E por isso, para livrar o seu povo, redimir o seu povo, ele vai ter que destruir a Babilônia. Porque não adianta, não tem paz se o inimigo não for destruído. E ele tem todo o poder porque ele é o criador e rei para isso. Então veja que o Senhor é a causa da destruição da Babilônia e por isso o povo é redimido de lá. Então o Senhor fez uma promessa. Eu vou salvar vocês e vou destruir a Babilônia, porque eu sou o criador e rei. Ok? E a segunda parte do nosso texto, ele fala do padrão que Deus vai estabelecer. E a ideia aqui do padrão é, olha, eu vou livrar vocês, eu estou prometendo a vocês que eu vou livrar vocês, porque o meu padrão de agir é esse. Eu livro o meu povo, eu sempre livrei vocês, e vocês podem esperar isso. Porque eu farei de novo, porque eu sou um Deus salvador. Eu salvarei o meu povo para sempre. E vocês podem esperar nisso. É por isso que Deus vai lembrar aqui nessa parte do Egito. Ele vai fazer uma comparação com o Egito. Então, assim como eu salvei vocês do Egito, eu vou salvar vocês da Babilônia. E aí nós podemos crer que assim como Deus agiu em prol do povo dele no Egito, na Babilônia, ele age em Cristo plenamente a nosso favor, hoje até o dia de Cristo. Ele nos salvará perfeitamente, plenamente naquele dia. Ok? E Isaías está chamando o povo a crer nisso. Na promessa de Deus, porque esse é o padrão de Deus. Porque Deus, vocês podem crer que ele salvará vocês, porque Deus é assim, Deus faz isso. Ele é Deus salvador, criador, rei, poderoso. Então vocês podem confiar nele. Okay? Aliás, esse é um tema de Isaías, né? É um dos grandes temas de Isaías, é esse. Vocês têm que confiar em Deus. Lembra do capítulo 1 a 39, a primeira parte do livro, que Isaías insistia com os reis a confiarem em Deus? Não façam alianças com a Síria, com ele. Lembra disso tudo que a gente viu já há tempo? Por quê? Confiem em Deus, ele salvará. Então, volta ao mesmo tema. E é a nossa luta, irmãos, é a nossa luta todo dia. Confie em Deus, e nós teimamos em não confiar. Nós olhamos para a palavra de Deus, tem uma ordem ali para o nosso bem, e nós não, isso aqui não vai dar certo. Se eu fizer isso aqui, não tem como dar certo. E a insistência, por assim dizer, da palavra de Deus é confie em Deus, prove-o, obedeça-o, e você verá. Então a Bíblia está sempre nos chamando a depositar nossa confiança total em Deus. Porque Deus salvou antes, Ele salva agora e o fará plenamente no dia de Cristo. E esse é o padrão dele, ele não falha. Ok? Vamos lá, voltar aqui a esse primeiro ponto aqui. Vamos lá? Primeiro, o Senhor, o Santo Redentor. A promessa de Deus está baseada em quem Ele é. Olha aí. Assim diz o Senhor, o que vos redime, o Santo de Israel. É interessante que, uma pergunta, irmãos, que para a gente acessar nossa memória.
Qual é o instrumento que Deus vai usar para livrar os judeus da Babilônia? Quem é o instrumento? Quem é o agente que Deus vai usar? Muito bem, vocês estão aí, tá vendo? Passou um mês e vocês estão lembrando. Ciro é o agente. Mas quem é a causa última? Quem que é a causa última? É Deus. Olha o texto. E assim diz o Senhor, o que vos redime. Sou eu que vos redime. Eu vou usar Ciro para isso. Mas se eu não quisesse usar ninguém, eu também não usaria ninguém. No Egito não foi assim? Quem que Deus usou? Ele enviou Moisés, obviamente. Mas os portentos deixaram claro que havia um poder sobrenatural agindo ali, que era o poder de Deus. Então, Deus usa remédios para curar alguém, e Deus cura sem remédio. Ok? Deus usa um governo para facilitar a nossa vida, mas Ele também nos abençoa, mesmo sem um governo que a facilite. Porque, em última instância, é Deus quem redime o seu povo. Ele é o santo de Israel. Deus jamais abandonaria o seu povo. Lá em Isaías 14, Isaías lembra disso. Olha o que ele diz ao povo, lá no capítulo 14. Olha só, não precisa abrir não, eu vou ler para vocês aqui. 14, 1, 2. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó, e ainda elegerá melhor a Israel, e os porá na sua própria terra. Está falando que vai trazer do cativeiro. Muitos anos antes do cativeiro, Deus prometeu. E unir-se-ão a eles os estrangeiros, e esses se chegarão à casa de Jacó. Os povos os tomarão e os levarão aos lugares deles. E a casa de Israel possuirá estes povos por servos e servas na terra do Senhor. Cativarão aqueles que o cativaram e dominarão os seus opressores. Então a ideia de o Senhor se compadecerá de Jacó, Ele os salvará, Ele os dará um lugar seguro. Essa é a promessa que Deus fez no passado, faz hoje e cumprirá. Tem cumprido e cumprirá plenamente em Cristo Jesus. Nós podemos confiar nisso que o Senhor nos redime. Mas vamos ver mais. Olha só o ponto B ali. Deus redime o povo dele, destruindo também a Babilônia. Porque, para redimir, entenda redimir aqui, como é possível, né? Como resgatar. Para resgatar alguém, Deus tem que destruir o opressor, aquele que está sobre o oprimido. Eu vou resgatar alguém, eu tenho que destruir quem que está mantendo-o no cativeiro. Deus então vai resgatar Israel como? Destruindo a Babilônia. Então olha só o que diz o texto aí. Por amor de vós, enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos os de lá farei embarcar como fugitivos, isto é, os caldeus, nos navios com os quais se vangloriam. Então, eu vou destruir os babilônicos. E isso tudo por quê? Por que Deus vai resgatar o seu povo? Diz, por amor de vós. E aqui entenda, o por amor de vós não quer dizer que os judeus mereciam esse amor. O que quer dizer é que Deus os ama. Eu faço isso porque eu amo vocês, mas não quer dizer que vocês merecem esse amor. Eles não mereciam. Irmãos, por que Isabela Gomes, Gil, Carla, por que eles estavam no cativeiro? Irmãos, por que eles estavam no cativeiro? Muito bem, por causa do pecado deles. Eles não mereciam o amor de Deus, mereciam a destruição por causa do pecado. Né? O salário do pecado é a morte. Mas Deus ama o pecador sem que ele mereça. A ideia de amor aqui é aliança. O tema, a ideia aqui de Resed é aliança. Eu vou salvar vocês por causa da minha aliança com vocês. Eu prometi, eu dei o meu nome. Eu assinei, entre aspas, né? Eu assinei o contrato. E eu não minto. Eu sou fiel ao que eu prometo. Ainda que vocês não mereçam, eu vou salvar vocês. Mas veja que Deus não prometeu somente isso. Né? Na Bíblia, no estudo da Bíblia toda, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, a gente vê que Deus prometeu não só salvar, mas transformar também o povo dele. Lembra? Porém neles um coração de carne, tirarei o coração de pedra, porém neles o meu espírito, eles me buscarão verdadeiramente. Então, o Deus que promete salvar é o Deus que promete transformar também. Certo? Porque senão você pode pensar assim, então eu posso fazer o que eu quiser, eu posso viver em pecado, que Deus prometeu salvar e colocou o nome dele lá, então ele vai cumprir, então eu posso... Não. O salvo, a quem Deus prometeu fazer isto, pela graça,
ele não vai viver em pecado jamais. O Espírito Santo vai trabalhar no coração dele a gratidão a esse Deus que, embora ele não merecesse, o salvou. É por isso que Paulo vai dizer, porque a graça foi superabundante em nós, ou sobre nós viveremos em pecado? De forma alguma, nós morremos por pecado. Então não existe esse negócio de usar a graça de Deus para pecar, porque Deus prometeu, é fiel, então vou viver do jeito que for, que ele vai ser fiel, vai me salvar. O santo de Deus não pensa dessa forma. Porque Deus o salvou para que ele não vive em pecado. Não foi para ele viver em pecado. Então, o santo, ele reconhece isso, ele entende isso espiritualmente, porque o Espírito Santo o ilumina. Então, por amor de vós, pela minha aliança que eu fiz com vocês em amor e fidelidade, eu enviarei inimigos contra a Babilônia. Está vendo que Deus tem... Quem que são os inimigos que Deus vai enviar contra a Babilônia? Os persas, né, por meio de Ciro. São os inimigos que Deus vai enviar. E veja que Deus é que controla o ímpio. O que o texto está dizendo? Que Deus controla o ímpio. Ainda que o ímpio não faça a vontade de Deus, o ímpio está sob o controle de Deus. Deus controla até Satanás. Lembra de Jó? Satanás teve que pedir permissão para tocar na vida de Jó e Deus diz, pode ir, mas não tira a vida dele. Satanás fez estritamente o que Deus. Satanás não crê em Deus positivamente. Satanás não ama a Deus, mas Satanás é obrigado a obedecê-lo. Porque está ali alguém infinitamente mais poderoso do que Satanás. A mesma coisa o ímpio. O ímpio não ama a Deus, o ímpio vive alheio a Deus, o ímpio vive na sua vontade, pensando que ele está fazendo a vontade, mas Deus, soberano, usa o ímpio e a sua vontade má para os planos dele. Ainda que o ímpio nem saiba. Não foi com os irmãos de José que tentaram matá-lo e depois venderam ao Egito? E o que José fala com eles? Enquanto vocês planejavam contra mim, e lá no hebraico, né, tá assim, a tradução nossa é um pouco diferente, mas a ideia é, enquanto vocês planejavam contra mim, Deus planejava o planejamento de vocês. Vocês pensavam que estavam ali planejando para me destruir, mas Deus estava planejando o planejamento de vocês para que eu viesse para o Egito e para que o nosso povo fosse salvo aqui. Então, quando fala assim, eu enviarei inimigos contra a Babilônia, mostra que Deus tem poder sobre todas as pessoas. E nenhum ímpio terá vantagem sobre nós, a não ser que Deus queira. Porque Deus pode permitir que um ímpio tenha vantagem sobre você e sobre mim para nos corrigir. Deus pode permitir. Para te chamar a atenção. Mas não quer dizer que o ímpio teve a vantagem sobre você, que tudo está fora de controle. Que Deus não está te guardando. Ok? Esse é um ponto importante aqui. Deu para entender isso aqui? Vamos lá, irmãos. Eu enviarei inimigos contra a Babilônia e todos os de lá farei embarcar como fugitivos. Refugiados, né? Isto é, os caldeus. Os babilônicos eram chamados de caldeus. Por quê? Porque os assírios, que é o império antes da Babilônia, davam ao povo que habitava a região sul da Mesopotâmia o nome de caldeus. Era Caldeia. Os assírios olhavam para o sul da Mesopotâmia e chamavam de Caldeia. Como a Babilônia foi fundada, o império foi fundado de homens que vieram daquela região extremo sul da Mesopotâmia, da Caldeia, então os assírios se referiam aos babilônicos como caldeus. Então, caldeus e babilônicos são sinônimos, representam o mesmo grupo, ok? Daí, caldeus aqui. E eles vão embarcar como refugiados, a gente vê a crise dos refugiados, né? Na televisão, nos jornais, né? Tentando entrar todo mundo num bote, uma canoa, alguma coisa, uma balsa de construir de madeira para poder fugir e chegar a outro país por meio essa é a ideia. Essa ideia aqui. Eles vão como refugiados em seus navios, indo pelo rio Eufrates, do qual tanto se orgulhavam, vão ter que fugir por eles. Porque a ideia de navios é por meio do rio Eufrates, né, dos quais os babilônicos se orgulhavam, não? Por banhar ali a região deles. E aquilo que era motivo de orgulho deles será apenas agora uma rota de fuga para eles, depois que Deus enviar
o reino de Ciro para subjugá-los. Então, Deus destruirá, de fato, os inimigos do seu povo. E é claro que você aqui está lendo corretamente, Bárbara. Porque a ideia aqui é de que Deus fará isso ao mundo mal, aos ímpios, que hoje pensam ter todo o poder. Quando você liga a televisão hoje, quem parece estar no poder? São os ímpios. São os homens que não conhecem a Deus. São as mulheres que não têm temor de Deus. São essas as famosas. Então quem parece estar no poder? É o ímpio. Ok? Como naquela época era a Babilônia. E como anterior a eles era o Egito. Mas não foram destruídos? Onde está o Egito? Onde está a glória dos faraós? Onde está a Babilônia? Então nós podemos esperar a mesma coisa para esse mundo, que se opõe a Deus. Porque Deus tem um padrão, lembra? Ele promete algo e nós podemos confiar porque ele tem um padrão de agir. Ok? Vamos lá? Isso tudo ele fará por quê? Porque ele é o Senhor, o Santo, Criador e Rei. Olha aí. Versículo 15, alguém lê, por favor. Eu sou o Senhor, o vosso Santo, Criador de Israel, o vosso Rei. Irmãos, esse versículo aí, ele é quase um resumo, né, veterotestamentário de quem Deus é. Tem os 4 títulos importantes de Deus no Velho Testamento estão aí. Vamos lá, quem me ajuda a reconhecer aí? Vamos lá? Santo, Criador, falta um. Senhor. Senhor é um título, né? Yahvé, o Deus. Senhor é aí em caixa alta. Quando você lê Senhor na Bíblia, geralmente está falando do Deus da aliança. Yahvé, o Deus que fez uma aliança com Abraão. Fez uma aliança antes de Abraão, fez uma aliança com Noé. Fez uma aliança com Adão. Eu sou o Deus da aliança. Daí, por amor de vós. Ou seja, por amor da aliança que eu fiz. Por causa do meu casamento com vocês, eu vou salvar vocês. É como se fosse, né? Vocês são uma péssima esposa. Mas eu não vou deixar de amá-los. E eu vou transformar vocês numa esposa fiel, sem mancha. Não é isso que é a igreja? A igreja não está sendo aperfeiçoada para o que mesmo? Do Cordeiro? Para as bodas do Cordeiro. O casamento com o Cordeiro. Daí ele está limpando-nos, tirando nossos pecados, como uma noiva que está sendo adornada, ajeitada, arrumado o cabelo. Está arrumando a gente para o dia de Cristo. É isso que Deus está fazendo. Então, porque Ele prometeu. Porque Ele entrou num contrato conosco, numa aliança de amor. Então, eu sou o Senhor. O vosso santo, a ideia de santo, lembra? É daquele que é distinto, daquele que é único, não tem igual. Lembra que a gente viu na quinta-feira passada? Que Deus há como eu? Pergunta a Deus. Que tragam só... Lembra do tribunal lá, a figura que Isaías usa? Que tragam as testemunhas dos deuses que profetizam algo e fazem cumprir. Não há Deus como eu, diz o Senhor. Então, Ele é o santo, a ideia de distinto. O Deus que nos salva e que nos salvará plenamente, é o Deus incomparável. Ele não tem um igual para poder rivalizar com Ele. Tem ninguém que possa se levantar à mesma altura e dizer, não, o que o Senhor quer não será feito. Ou seus planos serão frustrados. Lembra do que Jó disse? Nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Ninguém frustra o plano de Deus, porque ninguém tem poder para isso. Ah, mas o mundo está indo de mal a pior. Mas não é isso que o próprio Deus estabeleceu também? Não é isso que Ele disse? Não é isso que a palavra de Deus diz, quando Paulo diz, nos últimos tempos sobrevirão dias difíceis? E qual que é o problema da humanidade? É que ela luta, ela resiste ao que a palavra de Deus já determinou. Ela está achando que vai ficar bom. Aí tem os humanistas, não, vamos melhorar. E como você só piora. O negócio só piora. Porque Deus falou. Não é que está acontecendo algo extraordinário, fora do controle de Deus. Deus mesmo estabeleceu que seria assim. Faz parte do plano dele. Permitir que o mundo seja tão mal como pode ser, para que então venha o juízo merecido sobre esse mundo. A Bíblia está clara sobre isso. Não tem nada fora do controle. Ainda que lamentemos, nos angustiemos com a maldade, Deus está no trono. Ok?
Ele é o santo, aquele que decide e faz. E ninguém pode, como Isaías diz, quem é que pode deter a mão dele? Quem pode dizer para Deus? E nós temos que viver, irmãos, nesta fé. Eu acho que minha esposa estava essa semana lendo um artigo, um livro, ouvindo uma palestra, e comentou comigo lá em casa, que o palestrante, né, o teólogo, falava: nós cremos em coisas da Bíblia, mas nós não vivemos segundo o que cremos. Se eu perguntar a todos nós aqui, você crê que Deus é poderoso? Creio. Você crê que a palavra dele é real? Sim. Você crê que o que ele diz é verdade? Aham. Mas você vive assim no dia a dia? Quando você tem dificuldades, quando você crê que a mão de Deus está ali? Nós cremos, nós temos dificuldade de viver como cremos. E é isso que Deus requer de nós. Que nós creiamos que ninguém pode contra Ele. É o que Paulo vai dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? É por isso que Paulo tinha ousadia, né? Por isso que Paulo chegou lá em Atenas e se levantou para proclamar a Deus, o Pai, e a seu Filho Jesus Cristo, com ousadia. É por isso que Paulo se expôs a perigos, a perseguições. Por quê? Porque ele disse assim: se Deus é por... Ele cria. Se Deus é por nós, então eu vou cumprir a minha tarefa. E o Senhor me guardará de toda obra maligna, me livrará da boca do leão, me levará salvo para o seu reino. E ele viveu assim, do jeito que ele cria. O vosso rei, o criador melhor, né? O criador de Israel, o criador que sustenta, criou e sustenta tudo. Então ele pode levantar reinos, ele pode abater reinos. Por quê, irmão? Porque ele é o criador. E ele é o criador específico do povo dele. Quem que nos uniu aqui, irmãos? Quem que criou a igreja aqui presbiteriana de Caraí? Foi Cristo. Foi a palavra dele que nos trouxe aqui. Pelo menos deveria. Mas se eu e você somos crentes verdadeiros, nós sabemos que foi a palavra dele que nos trouxe aqui. Foi por ela que nós viemos para cá. Quem nos criou foi Cristo. Como um povo, como uma igreja. E se ele nos criou, como é o criador de tudo, tem poder para nos manter. Tem poder para nos salvar. E como diz, né, ele é o único santo, não tem ninguém comparado a ele. Então vamos lá. E ele é o rei, diz aí, né? Aquele que deve ser obedecido. Nós cremos que ele é o rei, então obedeçamos a ele. Um rei tem que ser obedecido, não é? Não adianta falar: Deus, Jesus é meu rei, e não obedecer. Vamos lá, a parte final? Até aqui tudo bem? Tranquilos? Deus promete algo e ele é confiável. Por quê? Porque ele é o Senhor, ele é o santo, ele é o criador, ele é o rei, você pode confiar nele. Se ele prometeu que vai salvar, ele vai salvar o seu povo, nós podemos confiar. E agora ele vai dizer assim: eu vou fazer isso porque esse é o padrão, é como eu ajo, eu sou um salvador, um criador, santo, rei, bendito e salvador. E aí, veja só, essa segunda parte, olha como começa aí, alguém lê para mim o 16, por favor, aí. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou o caminho no mar e nas águas impetuosas do mar. Pode ler o 17 também, Isabela Gomes. Fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força. Jazem juntamente lá e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados com a bruma aborrecida. Então o Senhor vai salvar. O Senhor salvará e fez a promessa. Vai destruir a Babilônia e vai redimir, resgatar o povo dele de lá. E ele vai mostrar que ele fará isso, vocês podem confiar, lá no caso os judeus podiam confiar, os ouvintes de Isaías, porque é o padrão dele, ele já fez isso antes, ele fará agora. E agora ele vai usar a linguagem aqui, relembrando o êxodo do Egito, olha só. Assim diz o Senhor que outrora, no passado, preparou um caminho no mar. Como é que ele fez isso? Muito bem, abrindo o mar vermelho. E nas águas impetuosas uma vereda, certo? Então ele fez isso e tem poder para fazer de novo. Ele não perdeu o poder, ele é o mesmo. Aí veja o 17. O que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá, ou seja, morreram lá no caminho que Deus abriu no mar, para jamais se levantarem. Foram extintos, apagados como um pavio de uma lamparina, né, como uma torcida.
A ideia aqui, lembra lá? Eu enviarei um exército contra a Babilônia. Lembra que a gente falou que é Ciro o agente, mas quem está por trás é Deus? No caso dos egípcios, é a mesma coisa. Olha lá. O que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força. Lembra do salmo que diz que o Senhor se veste até da ira dos ímpios? Lembra? O Senhor se veste, ou seja, é glorificado até quando o ímpio se ira. Aqui está falando assim, o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força para morrerem no caminho que Deus abriu no mar para o seu povo. Está falando o quê? Lembra quando o faraó, depois de permitir o povo ir, quando o primogênito dele foi ferido, a Bíblia diz que ele endureceu o coração novamente e saiu atrás do povo de Deus? Sabe quem levou o faraó lá? Foi o próprio Deus. É claro que a responsabilidade de Faraó no coração dele que odeia Deus, mas isso fazia parte do plano de Deus para Deus destruir o Egito no mar. Deu para entender? Até quando o ímpio se ira, até quando ele quer prejudicar o povo de Deus, Deus tem um plano nisso. Então às vezes nós estamos diante de um governo, por exemplo, que quer prejudicar a igreja, que quer ir contra o cristianismo. Você acha que quem está conduzindo as coisas ali é quem? Deus, que dará paga a esses desejos que são do próprio coração do ímpio. Não ficará sem paga. Mas você pensa que está alguma coisa descontrolada? Que Deus queria eleger alguém, mas não conseguiu, e agora a gente tem isso aí. É de fato esse Deus que nós cremos? É de fato assim que ele se revela na Bíblia? Então, qual é o motivo, irmãos, o fundamento bíblico para eu e você estarmos desesperados com o nosso futuro? Que motivo nós temos? Se nós cremos na palavra. Nós não temos nenhum motivo. É por isso que é essencial que nós dissemos aqui. Uma coisa é você saber o que a Bíblia diz, outra coisa é você viver como ela diz. É outra coisa. Uma coisa é você saber o que ela diz sobre Deus. Porque Deus fala sobre Ele mesmo na sua palavra. Outra coisa é você viver segundo isso. Aí é outra coisa. E é assim que nós devemos viver. Nessa confiança. Ok? E aí veja. Os inimigos de Deus são extintos. Olha aí. Apagados como uma torcida, um pavio. Então o Senhor tem poder sobre os inimigos do seu povo e os destruirá. E aí veja, então isso é o que Deus relembra ter feito isso ao Egito, lembra? Tá relembrando aqui, eu sou o Senhor que fez no Egito tudo isso, lembra? Agora ele vai falar assim, mas eu tenho novas promessas para vocês. Olha aí o 18 e 19. Olha, é interessante essa ordem aqui. Alguém leia 18 e 19, por favor. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que faço coisa nova, está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que colhei um caminho no deserto e rios no erro. Legal. Olha o versículo 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Vamos lá. Irmão, seguramente Isaías, um dos profetas que mais enfatiza o passado de Israel, sempre lembrando, vocês fizeram isso, e Deus fez aquilo. Já está sempre considerando o passado. Aqui ele diz, não vos lembreis das coisas passadas. As que ele acabou de invocar. Porque ele lembrou do passado, os atos passados de Deus no Egito. E agora ele parece que está se contradizendo. Mas o que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que os atos redentores de Deus e toda a revelação conhecida pelo povo dele, não é que eles deveriam ser esquecidos, mas que os judeus não deveriam se prender ao passado como uma obsessão, como um fetiche. Nós temos a inclinação de nos prender ao passado. Por exemplo, alguém falhou com você. Aí você acha que aquela pessoa vai sempre falhar. Que você não pode perdoar. Mas Deus não muda.
Deus não é poderoso? Deus não te mudou? Ele não pode mudar mais ninguém? Nós nos prendemos muito ao passado e deixamos de confiar de que Deus faz coisas novas. É óbvio, sempre com o mesmo caráter, sempre coisas santas. Mas ele tem as maneiras diferentes de agir. Então Deus salvou de um jeito, Deus salva de outro. Por exemplo, Deus salvou o povo do hebreu do Egito com a mão poderosa com 10 pragas. Deus salvou o povo de Judeu e Babilônia com um exército inimigo. Mas foi ele que salvou, porque ele tem várias formas de fazer isso. E nós nos prendemos ao passado como se Deus não pudesse fazer mais nada. Está tudo perdido. Meu marido já falou que não quer saber de Deus. Minha esposa falou que odeia a igreja. Bom, Deus pode mudar essas coisas. Deus não mudou a Paulo, perseguidor da igreja, que matava os crentes. Você pensar que tem alguma esperança para Paulo? E veja o que Deus fez com Paulo. Então, por isso, a ideia não é considerar o passado. De forma alguma, irmãos. Isaías, em 46:9, diz assim: considereis o vosso passado. Ele diz lá, licenciado Mateus, considereis. O ponto aqui não é que o passado não seja importante, que ele não tenha relevância, que ele não possa nos ensinar. Mas a ideia é não ficar preso ao passado, porque Deus continua agindo. Deus continua salvando. Ele não é só o Deus de um livro só. É o Deus do livro, e nós conhecemos ele apenas por aqui. Mas o padrão que ele estabeleceu aqui para que crescemos é o padrão que ele continua agindo. Deus salvou a Paulo no livro, mas Deus continua salvando outros Paulos, outras pessoas que odeiam a igreja. Lá em Belo Horizonte tem uma irmã lá, muito amada e querida, que é a irmã assim que não... piedosa, não falta em nenhuma reunião da igreja. Antes dela ser convertida, sabe o que ela fazia? Ela tacava pedra à igreja. Tacava pedra de raiva de igreja, quebrava os vidros da igreja. Era passar na frente de uma igreja, ela era católica, né? Era passar na frente de uma igreja evangélica, ela arrumava alguma coisa para prejudicar. Hoje ela é uma das que estão ali sentadas aos pés de Cristo, ouvindo, junto com o povo de Deus, junto com a igreja. Veja, é outro Paulo. Porque Deus continua fazendo. É isso que Zé está dizendo, não fiquem presos ao passado. Considerem o passado para que vocês creiam corretamente sobre o futuro de vocês. Deus vai dizer assim, eis que faço coisa nova. E aqui a ideia, no contexto imediato, é a libertação do cativeiro babilônico, à luz da libertação do êxodo, porque esse é o padrão de Deus. Que está saindo à luz, ou seja, está começando a acontecer. Eu estou preparando isso. Naquela altura, meus irmãos, a Pérsia já começava a despontar. Não era ainda uma grande potência como a Babilônia, mas estava começando a se despontar. Então Deus diz, eu estou preparando essas coisas. Irmãos, vocês não estão vendo que os sinais... A Bíblia diz que nós não sabemos o dia nem a hora em que virá o Cristo. Mas será que a gente não percebe os sinais? Que o mundo cada vez está mais em trevas. Até a igreja de Cristo. Quanto pecado no meio dela. Você não consegue perceber os sinais do tempo? Lembra que Jesus disse? Vocês conseguem perceber uma mudança climática e tudo mais, reconhecer as estações, mas vocês não conseguem perceber esses sinais. A Bíblia está cheia desses sinais. Ele diz que nos últimos dias esfriará o amor de muitos. Ninguém poderá confiar em ninguém. Será que a gente não consegue ver? Haverá muitos escândalos. Quantos escândalos, irmãos, dentro da igreja. Você não consegue perceber. É o que Isaías diz assim, vocês não estão percebendo. Ele diz, olha o versículo 19, porventura não percebeis o que Deus está para fazer, como Ele prometeu. A vinda de Cristo está chegando, irmãos. E os sinais estão aí. Os sinais estão aí. Vamos terminar?
Olha aí, as novas coisas descritas. Ele prometeu que agiria com coisas novas, a semelhança, né? Com o mesmo caráter salvador como agiu no Egito, mas que traria coisas novas. E olha aí, eis que porém um caminho no deserto e rios. É interessante a ideia de água, né? Porém um caminho no deserto e rios no ermo. Então faz uma comparação novamente com o Êxodo, né? Que tem a ver com rio, com mar, o caminho no mar. Mas aqui é o deserto, o ermo, será preenchido por água, para que o povo de Deus possa beber, para que o povo de Deus possa ter vida. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes. É interessante que os chacais e os avestruzes, eles são animais do deserto. E eles glorificarão a Deus quando Deus encher o deserto de água. Parece uma contradição, né? Se a gente pudesse dar voz aos animais, acho que eles não ficariam muito felizes, né? Porque eles são animais do deserto. E Deus está enchendo o deserto de água, ou seja, está mudando o habitat deles. Mas é a ideia de que a criação consegue reconhecer no Deus Criador o direito de agir e a glória dele como age. E se os animais, por assim dizer, aqui na figura poética de Isaías, reconhecem isso, nós não reconhecemos. Que Deus é poderoso para transformar a nossa realidade. Esse é o ponto, né? Deus é poderoso para fazer você santo. Eu e você estamos afundados em pecado. Mas Deus é poderoso para nos tirar de lá. E nós temos que ir a Ele com fé. A palavra de Deus é poderosa para te ajudar a vencer aquele pecado que é um pecado seu de estimação. Você não tem força contra ele. Ele está te subjugando todo momento. Mas Deus disse que a palavra dele é poderosa para te tirar daquilo. Você tem que crer nisso. Você tem que passar a ler a Bíblia, porque Deus diz, Jesus Cristo diz que nós somos santificados pela verdade, a palavra dele é a verdade. Então nós temos os animais aqui, por assim dizer, eles se alegram na transformação que Deus faz, e nós não conseguimos. Por fim, porque porei águas no deserto e rios, no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, o povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Irmãos, o povo que formei para mim é a ideia de oleiro, né? Lembra? Paulo vai dizer isso, né? Não tem o oleiro direito sobre a massa para fazer dela um vaso para honra. Né? Então a ideia de formar aqui é a ideia de um oleiro que está trabalhando com a massa. O oleiro, quando ele trabalha com a massa, às vezes ele tem que dar alguns toques na massa com certa pressão. Porque senão a massa do barro, quando ela começa a endurecer, não toma forma. Ele tem que pressionar. A ideia de Deus é essa. Eu coloquei vocês aí no cativeiro para formar vocês, para moldar vocês, para santificar vocês. Eu estou permitindo que você seja perseguido às vezes no seu trabalho, que você que está em pecado, Deus fala, o meu filho que está em pecado, passe aperto para formar, para você voltar para mim. Eu estou formando, eu criei vocês, estou formando o povo. Essa é a ideia. Quantas vezes Deus na Bíblia permite que o povo dele caia em seus pecados, para que esse mesmo povo arrependido volte a ele. Assim ele está pressionando a massa. Graças a Deus, né, irmãos, que mesmo em pecado é Deus que trata conosco, né? Graças a Deus por isso. Que Deus é que trata conosco. Ele é justo, é um Deus santo, mas é um pai, é um oleiro, é um criador confiável. Então, os nossos sofrimentos nós podemos ver a mão dele. Devemos ver. Tudo isso para que nós celebremos, ou no caso lá, os judeus celebrassem o louvor de Deus. Em suma, então, irmãos, o povo israelita fora criado, formado e selecionado para ser testemunha de Deus. Eles experimentariam o amor redentor de um Criador santo e assim poderiam declarar a mensagem de Deus, de salvação ao mundo, que perdera a capacidade de reconhecê-lo. Esta continua sendo a nossa função, né, como crentes salvos, redimidos. Nós experimentamos o poder de Deus,
Nós sabemos o poder dele para fazer coisas novas e nós devemos testemunhar a este mundo alheio a Deus sobre isso. Mostrar o poder da palavra. Essa mesma palavra que nos salvou e tem nos transformado. Eu termino então com a nossa aplicação aqui. O que aprendemos aqui? Nós aprendemos que nossa redenção depende de quem Deus é e não de quem nós somos. A nossa redenção não depende a sua redenção não depende de quem você é, mas depende de quem Deus é. Sabe por quê? Porque às vezes você pode olhar para você e eu para mim e dizer assim, não tem salvação para mim. Os meus pecados são muitos. Mas nunca se tratou de você. Sempre se tratou de Deus. Nunca se tratou de seja bom e eu te salvarei. Nunca foi isso. Nunca foi acerca disso. Sempre foi porque Deus é bom. Você e eu seremos salvos. Nossa redenção depende de quem Deus é e não de quem nós somos. Então olhe para Deus. Sabe por que você e eu muitas vezes andamos tristes? Porque eu e você estamos olhando para nós e não para Cristo. Se nós olharmos para Cristo, nós teremos alegria nele. Nós teremos confiança e fé no Salvador. Então olhe para ele. Olhe para Cristo. O amor dele. O amor que constrange. O amor que não abandona. O amor que não esquece. O amor que perdoa. O amor que santifica. O amor que dá força para lutar. O amor que te faz arrepender e voltar aos caminhos. E quando você peca de novo, é o que te faz arrepender e voltar aos caminhos. Olhe para Cristo. Nunca se tratou de você, nem de mim, mas de Cristo. Segundo, o Deus Todo-Poderoso do Antigo e Novo Testamentos é o mesmo Deus de hoje e para sempre o será. Às vezes as pessoas acham que presbiterianos não creem que Deus faz milagre, apenas porque nós questionamos alguns supostos milagres que acontecem por aí. Porque nós sabemos que não é só o Espírito de Deus que está no mundo. Lembra do que João diz? Há muitos espíritos do anticristo pelo mundo afora. Julgais os espíritos. Julgais os espíritos. Então não é qualquer coisa que acontece, é que Deus está fazendo, meu querido. Porque o espírito do anticristo já está no mundo. E são muitos os anticristos por aí. Aí João diz, julgai os espíritos. Não confie em qualquer coisa como se fosse de Deus. A Bíblia está falando isso. Mas porque nós fazemos essa crítica, que é bíblica e justa, as pessoas pensam que a gente não confia, não crê no poder de Deus, que Deus pode salvar, que Deus é poder fazer um milagre. Nós cremos nesse Deus plenamente. Plena é o mesmo Deus que faz milagres quando Ele quer fazer. Ninguém coloca Ele em obrigação, faz agora, ou decreto. Não, esse Deus é fraco. Nós não cremos num Deus assim. Nós cremos num Deus que é todo poderoso, que age segundo o seu bel prazer. Mas de não fazer algo pela sua vontade, não faz dele um Deus que não tem poder. Faz dele um Deus todo poderoso que age quando quer. Lembra de Jesus Cristo quando Herodes pediu a ele um sinal? Quando Pilatos permitiu que Jesus fosse Herodes, para que Herodes julgasse Pilatos, Jesus, a Herodes dizia assim, faz um sinal. Faz um sinal aí para nós cremos em você. Você não é o Todo-Poderoso? Aí Jesus diz assim, uma geração má e adúltera pede um sinal. Mas nenhum sinal será dado, a não ser o de Jonas. E não fez nenhum sinal. Quer dizer que ele não tinha poder? Quer dizer que ele não quis fazer um sinal para uma geração adúltera e má. Só isso que significa. Ele continua todo-poderoso. Sempre. Creia nisso. Ele é todo-poderoso. Não diminuiu nada o poder dele, em nada, porque ele não muda. Ele tem poder para salvar os seus parentes. Ele tem poder para te fazer santo. Ele tem poder para mudar situações da sua vida, se ele quiser. Deus é o mesmo. E para sempre o será. Vamos lá? Último ponto aqui, da nossa aplicação. Por fim, algumas perguntas. Visto tudo isso, você confia hoje
no poder absoluto de Deus? Ou você tem dúvida? Você confia no amor de Deus por você? Ou você tem dúvida que Deus te ama? Lembra, o amor de Deus não está fundamentado em quem você é e no que você faz. Está fundamentado no que Ele prometeu fazer. Ok? Deus não deixa de te amar porque você pecou. Deus te ama, embora você tenha pecado, e vai te transformar em um santo. E o seu pecado não vai impedir Deus de fazer isso. Você será santo, porque Ele te amou. Você vive de acordo com quem Deus é? Ou você tem medo de tudo? Você não pode ter medo. Lembra Jesus? Não temais, ó pequenino rebanho. Não tenho medo. Nós não podemos viver com medo. Se nós temos conhecido ao Deus, Deus da Bíblia. Por fim, você tem vivido para a glória dele? Lembra que ele formou um povo para o seu louvor? Diz a Isaías no final. Você tem vivido para o louvor da glória de Deus? Que Deus nos abençoe, irmãos. Segundo a graça dele naquilo que estudamos aqui e meditamos em sua palavra. Amém, irmãos.